pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Bem, como eu prometi na última aula que tivemos aqui, que iríamos continuar fazendo umas lembrancinhas, né? O pessoal pediu. Minha pretensão era trazer outras aqui, mas elas são mais delicadinhas, a gente vai deixar mais para frente, eu posso estar trazendo aqui, tá? Lembrancinha é uma variedade, assim, que eu faço, certo? E eu quero estar passando aqui para vocês. Mas hoje eu vou fazer duas e explicar uma para vocês, tá bom? Quem conseguir fazer essa aqui, vai fazer essa aqui tranquilo, que eu vou deixar todas as medidas, tudo bonitinho, molde, tudo bonitinho aqui na descrição, tá? A gente vai começar pelas florzinhas. Vamos fazer primeiro as flores e as folhas, e aí a gente vai fazer o suporte, tá bom? Aqui já vou dar início, ó. Eu vou fazer com vocês essas daqui. Mostrar pra vocês aqui os modelinhos. Mas eu fiz várias cores, tá? Ó, tá vendo? Vamos fazer esses dois modelinhos aqui. Ó, já tá riscado, certo? Vou estar deixando o molde aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tem uma folha também, já tá aqui, ó, riscada. E aqui eu vou cortar, ó. Vou precisar de duas pedras, então já vou... Duas estrelinhas. E essas duas florzinhas aqui, vocês vão amar. Eu achei ela maravilhosa. Essa aqui eu vou cortar com a tesoura de picotar. Mas se você não tem a tesoura de picotar, não vai deixar de fazer por conta disso, tá? Pode fazer com a tesoura comum mesmo, ó. Aqui deu pra cortar 3, tranquilo. Aqui vamos pintar. Eu vou utilizar a cor sépia, tá? A tinta de tecido. Mas você pode estar usando aí a cor de sua preferência. Eu fiz outras cores ali que vocês vão ver. Eu acho que vocês vão gostar. E aqui a gente vai pintar. Olha só, a pintura é bem simples. Eu pinto aqui. Coloquei muita tinta. Pinto aqui, vou espalhando essa tinta, ó. Não precisa pintar as laterais não, tá bom? Tem outras ideias, gente. Eu sei fazer uma lembrancinha de formatura, que é a coisa mais linda. Parece um chapéu de formatura de verdade. Com direito a diploma e tudo. Depois eu vou trazer aqui pra vocês. Quem tem alguém aí, um neto, um filho que vai se formar e quer fazer a lembrancinha, coloque aqui. Você faz o chapéuzinho tanto com suporte, como suporte para flores, como para colocar doces também, tá? Mas depois a gente vai... Não dá para trazer tudo de vez, né? A gente tem que... Prontinho, pintadas. Daqui a pouco elas vão pro grill, né? Agora eu vou pintar a folhinha com vocês. Vou pegar esse outro lado aqui, que eu vou pintar só uma flor, tá? Uma folha. Que já estão todas pintadas. A folha também é bem simplesinha. Bem simples mesmo. Você pode... Esse aqui é o verde pistache, tá? Mas você pode estar usando o verde de sua preferência. Prontinho. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou terminar logo a folha aqui com vocês. Vou pegar a tinta cerâmica. Só um pouquinho. Isso aqui é opcional também, tá? É caso você queira, ó. É só um excesso. Pra ficar igual as que tem ali, tá? Mas que eu vou trabalhar com vocês, pra não ficar diferente. Só vai fazer isso aqui nas bordas, ó. Só um excesso de tinta. Coloquei até muito aqui. Hoje eu tô com a mão pesada. Vai ficar assim, tá bom? Aqui com o grill já quentinho. Vou pegar aqui uma esponja. Vou começar com essa aqui, ó. Ela é bem fácil. Aqui com um cabinho de um pincel, pode ser de uma caneta, ó. Tá vendo aqui? Aí você vai
coloca aqui, bem no meio, você aperta, ó. Ela vai ficar assim, tá? Essa aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou até colocar logo ali. Você precisa só de 2 pétalas para fazer uma flor dessa. E pode fazer com uma só também. Ó, você pode fazer só assim, tá bom? Ó, a estrelinha a mesma coisa, ó. Eu acho ela uma gracinha. A gente tem ela aqui no canal já. Eu fiz um arranjo de banheiro com ela, tá? Só que o corte era maior. Essa aqui eu vou estar deixando o molde pra você. Ó. Prontinho. Agora a folha. A folha eu vou fazer essas nervuras aqui com caneta verde, ó. Caneta comum mesmo, tá? Faz isso aqui, ó. Ela vai ficar assim, tá bom? Ó. Essa caneta aqui é um verde diferente. Eu vou moldar essa aqui com vocês. A folha não precisa fazer muita coisa, não. Eu vou fazer mais algumas aqui que eu tô precisando ali. A folha só isso aqui, ó. Dobra ela um pouquinho. E ela vai ficar assim, tá vendo? Elas vão ficar assim, ó. Certo? Conserva ali, só que a gente nem vai usar tudo isso. Olha só. Para fazer essa flor, nós iremos precisar da pontinha de um cotonete. Quando você pinta, ele fica se desfazendo, né, no algodão. Olha o que eu faço. Aqui, no fundo desse copo, tem um pouquinho de cola branca, cola pura. Aí, eu passo aqui, ó. Pronto. Ó. E deixo ele ali secando. Daqui a pouco a gente usa. Eu gosto de fazer isso numa quantidade grande de cotonete, para quando eu for pegar, eu só pegar e fazer o trabalho, tá? Depois que ele estiver sequinho, aqui o que você vai fazer? Quando ele estiver seco, olha, observe o que você vai fazer. Você vai pegar a tinta da mesma cor da flor, no caso aqui a sépia, e você vai fazer isso, ó. Você vai pintar, tá? Mas eu tenho que colocar o arame aqui, eu vou fazer com você esse aqui. Acho que dá pra fazer agora. Aqui eu vou tirar, ó. Vou colocar a cola quente mesmo, mas pode ser a cola instantânea, tá? Ela cola também. E aqui eu vou colocar, ó. Esse arame é o 20, certo? Mas eu acredito que o 16 também, o 18 no caso, eu acredito que ele cabe aqui. Prontinho, ó. Aí você pinta. E ó que gracinha que fica, tá vendo? Deixa ali que ele tá molhado, senão vai melar minha flor. Agora aqui, ó. Vou colocar aqui. Coloco um pouquinho de cola. E vou levá-lo até o centro, ó. Agora eu vou intercalar a outra pétala aqui embaixo. Um pouquinho de cola. E ela vai ficar assim. Ó. Tá vendo? Esse aqui eu pesei um pouquinho mais a mão na tinta. Hoje eu tô com a mão pesada. Um pouquinho tensa. Normal, né? Aqui já tem um outro botãozinho pronto aqui. Vou colocar nessa outra, que é a mesma coisa, tá? Pra essa aqui é a mesma coisa, pessoal.
Ó, essa florzinha que vocês podem estar... Ah, gente, olha só. Com uma pétala só, você pode estar fazendo... Só com essa pétala, você pode estar fazendo para complemento, tá? Ela fica linda, tá vendo? Como a gente vai trabalhar, fazer as lembrancinhas, eu vou colocar 2 pétalas. Tanto essa quanto a da estrelinha, dá pra você colocar só uma pétala, pra estar fazendo complemento. Ó que gracinha. Não precisa colocar sépala, não precisa, mas quase nada, praticamente nada. E aqui tá prontinho. Vou mostrar pra vocês aqui as cores que tem prontas. Olha só que gracinha, vou mostrar pra vocês. Ó, essas daqui, das que a gente fez agora, ó, na cor sépia. Essa aqui eu usei a Flamingo, ó. Tinta PVA Flamingo. Ó que gracinha essa aqui, gente. Tá vendo? Flamingo, essa aqui, ó. PVA. Essa aqui eu usei o verde vivo. Ela é mais jogada pro Tiffany, né? Esse aqui, ó. É verde vivo, PVA. Eu usei pra fazer essa daqui. Fiz bem suave. Eu gostei dessa daqui. Ela deu um destaque, sabe? Você pode estar colocando ela... Qualquer cor que você fizer, que você colocar uma dessa aqui, ó, ela vai dar um destaque, tá vendo? Vai ficar bonita. Prontinho, as flores. Agora, deixa eu falar com vocês aqui sobre as folhas. As folhas, vocês podem estar fazendo o seguinte. Não precisa colocar arame. O que você vai fazer aqui, ó. Colocar um pouquinho de cola aqui, bem no pezinho da folha. Colocar um arame, pode ser esse 20 também, tranquila, tá? Tranquilo, tranquilo. Ó. Colocou esse cabinho aqui. Aí, você passa uma fita. Prontinho. Nessa aqui eu trabalhei assim, tá? Com as folhinhas assim soltas. Aqui iremos trabalhar aqui, eu vou usar umas que eu tenho aqui, é dessa mesma, só que elas estão com arame, que era de um outro projeto, ó. Mas não precisa você estar colocando arame aqui atrás, não. Vou mostrar pra vocês aqui que essas daqui não tem, ó. Aqui, tá vendo? Eu coloquei só assim. É porque eu tinha aqui já de um outro projeto, eu falei, eu vou fazer a outra com essas folhas. Eu gosto de estar aproveitando as coisas, as sobras, sabe? Pra não ficar jogada por aí. Às vezes fica tempos, aí a gente vai usar essa daqui, tá? Mas é a mesma, ela não mudou nada, tá? Agora eu vou encostar aqui pra gente já ir pra fazer o suporte. Vou fazer com vocês primeiro o suporte desse aqui, ó. Tá bom? É bem fácil. Bem simples mesmo. Aqui. Tem coisas aqui que eu não vou deixar molde, então você preste atenção aí nas medidas, tá? Pessoal que tá pedindo aí pra que eu deixe quantidade de pétalas nos moldes, eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque eu não quero limitar você, preste atenção. Eu vou dar um exemplo pra você aqui bem prático, bem claro. A dália, eu fiz com uma quantidade de pétalas, certo? Não determinei lá a quantidade de pétalas que você tinha que fazer. Eu falei aqui na aula, certo? Lá no Instagram, muitas pessoas fizeram ela com a menor quantidade e ficou a coisa mais linda. Então, não tem necessidade de estar numerando para você o molde, tá? É aquela história, eu sempre falo aqui nas minhas aulas. Já falei em aulas anteriores e eu vou repetir. Eu me esforço para estar aqui, você se esforça para aprender. Boa vontade eu tenho para te atender, para te dar suporte, enfim, tudo. Mas você tem que se esforçar para aprender. Aqui vou pegar, ó, 10 de diâmetro, peguei 3 peças para ficar bem reforçado. E agora eu vou anexar uma na outra aqui, ó. Com cola. Bem certinho, ó. 10 centímetros. Isso aqui não precisa deixar molde, não. Aqui eu vou fazer um acabamento aqui com papel paraná. Lembrando que você pode fazer ela toda assim, tá forrando com feltro ou com tecido. Você pode estar fazendo toda de papelão, tá? Pode fazer com serragem também. A aula da serragem faz sucesso aqui no canal. Aqui eu vou colar. Aqui eu não vou dar a medida pra você, que vai depender da espessura do seu papelão. Mas eu posso te assegurar que ele tem 1 centímetro. Tem mais de 1 centímetro, um pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo.
Ó, tá vendo? Agora aqui, olha o que eu vou fazer, vou forrar novamente. Aqui o papel Paraná. Colar bem colado. Vai ficar assim, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês um grande que eu fiz ali pra um outro projeto, tá? Isso, posso até estar trazendo aqui depois pra vocês. Sexta. Ó, tá vendo? Prontinho. Esse aqui a gente vai pintar de tinta PVA branca, tá? Pra ficar igual esse aqui, ó, todo pintadinho, tá vendo? Vou colocar tinta PVA daqui a pouco. Eu vou pro próximo pra gente já ir pra pintura. Aqui peguei um outro círculo. Isso aqui, ó, não precisa deixar molde não, vou te dar a medida. Isso aqui eu fiz com a tampa de panela, tá? Coloquei a tampa em cima do papel e risquei. É bem fácil. Ele tem 19 de diâmetro. Aqui, peguei... Vou usar isso aqui com essa base aqui como régua. Digamos que seja uma régua. E é uma régua de papel, mas é. Vou mirar aqui bem o meio, ó. Ela tem 5 centímetros, tá? Aqui é só pra servir de apoio pra eu cortar aqui no meio. Ela tem que ficar bem no meio, tá? Acertei de primeira. Prontinho. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Apenas um vinco, tá? Nada de cortar, não. Tem um outro ali que é cortado, mas eu vou explicar pra vocês. Prontinho, ó. Ele vai ficar assim, certo? Não tem segredo nenhum. Agora eu vou pintar também de tinta PVA na cor branca. Esse aqui e o outro. E aí a gente já volta pra montar, tá? Tudo pronto aqui, pessoal. Ó, o lado de dentro não precisa pintar todo não, tá? Deu uma mão de tinta PVA. E aqui também, ó, todo pintadinho, tá? Agora olha o que iremos fazer. Eu vou pegar aqui, isso aqui é linha de crochê, ó. Uma linha dourada. Vamos começar a incrementá-lo aqui, né? Vou passar um fio dourado aqui. Passar 3 fios. E vou colar aqui. Prontinho, tá vendo? Aqui peguei um arame 20, número 20, e vou fazer isso aqui, ó. Ele tem 12 centímetros, tá? E vou enrolar esse fio aqui. Ó, tá vendo? Você faz isso aqui, enrola aqui na ponta de uma caneta, pra ficar assim, ó. E que a gente vai usar nesse aqui, tá? Ó, só que esse aqui é pra gente usar aqui. Eu vou fazer só isso aqui. Vou entortar ele aqui no meio. Só pra gente tá colocando aqui. Só isso, tá? Ó. Dobra pra cá. Pode ser assim também, bem aleatório mesmo.
Dá uma inclinadinha assim pra gente colocar assim, tá bom? Aqui pra depois. Vamos cuidar disso aqui agora. Aqui eu peguei. Já tivemos a aula das palmeiras aqui, esse material é o mesmo, tá? Esse aqui é o mesmo material das palmeiras, ó. É o papel craft, que tem esse lado acetinado, ó. Esse lado ele é bem fosco, esse lado acetinado. Muitas pessoas compraram aí, tá? Ele tem uma medida de 28 por 11. Aqui o que que a gente vai fazer? Vamos fazer estilo que fizemos na palmeira, que eu vou dobrar aqui e já começo a fazer, ó, aquelas dobrinhas que a gente faz na palmeira, tá? Esse aqui você pode dobrar assim ao meio tranquilo, ó. Pronto, vai dobrando bem certinho até chegar ao final. Vai ficar assim, tá? Tirar esse excesso aqui. Vai ficar assim. Só que a gente vai fazer isso aqui. Você tá desfazendo, calma que vocês vão entender. É importante. Ó, esse aqui, esses bicos é bem baratinho, a gente compra em armarinho. O que que eu fiz? Eu coloquei na cola com água para ele ficar mais durinho, para ficar melhor para trabalhar. Agora a gente vai colocar ele aqui, ó. Só que como ele tá largo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Mas você já pode comprar aí na largura de trabalhar, tá? Tirar um pouquinho aqui. Vai ficar feio, não. Bem certinho. E aqui eu vou colar aqui. Por que que eu tô fazendo isso antes? Porque se você colocar primeiro, vai ficar ruim para dobrar. E agora a gente só vai seguir a mesma marcação para dobrar de novo, tá? Aqui, ó. Pouca cola para não dar muito relevo. E aqui você vai colar bem certinho, ó. Tá vendo? Agora sim, vou refazer, ó. Você vai organizando, ó. Ele vai ficar assim, tá? Agora, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui uma plaquinha de papel Paraná. Vou ver se tá do mesmo tamanho, tá? E vou colocar aqui dentro, ó. Preste atenção aqui como que eu vou fazer. E colocar essa plaquinha aqui, tá? E aqui eu colo. Agora, desse lado aqui, que eu considero o lado avesso, eu vou colocar pouca cola aqui, ó, nessas partes aqui. Segura até colar, tá? Vou colar bem colado, tá? Ele vai ficar assim, certo? Eu acho ele uma gracinha. Calma que tem ideias aí pra vocês estarem fazendo pra festa. Uma pessoa, ah, eu posso fazer pra colocar na minha casa? Pode sim. Faz pra colocar no seu quarto, no seu banheiro. Esse aqui mesmo deve ficar lindo no banheiro, ó. Eu acredito. Pode fazer ele menorzinho também. Pronto. Tá bem colado aqui já, viu, pessoal? Ó, bem colado mesmo. Agora, olha o que iremos fazer. Eu vou pegar aqui esse fiozinho aqui, essa linha aqui, e vou fazer um acabamento aqui, ó. Não coloquei antes porque vocês viram, né? Se ficar muito grosso, fica ruim pra tá fazendo o acabamento.
Agora a gente vai colocar ele aqui, ó. Tá bom? Vou colocar a cola aqui. Olha só, vou pegar aqui um pedacinho de papel paraná na cor branca. Só um pedacinho mesmo, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um vinco aqui. Olha onde eu vou colar. Aqui, ó. Bem aqui atrás, ó. Pra ele ficar mais firme, tá bom? Deixei ele um pouquinho mais inclinado pra trás, tá? Prontinho. E assim nossa lembrancinha vai ganhando vida. Agora aqui já venho ó, com algumas folhinhas. Aqui não precisa você colocar arame não, tá? E vou colar as folhas aqui, ó. Igual eu colei no outro. Você vai procurando aí a melhor posição pra você tá colocando suas folhas, tá? Flores essa aqui. Eu vou tirar o arame, tá, pessoal? Não precisa estar colocando com arame, não. Mas o arame que tá ali, não descarta não, tá? Dá pra usar. Pra fazer os complementos. Eu vou encaixar ela bem aqui. Deixa eu colar. Vou colocar essa cor agora. Quero ver se eu faço essa um pouquinho diferente da outra. Vou pegar essa cor aqui. E esse modelo, ó. Vou colocar ela bem na frente. Ó, tá vendo que gracinha? Isso aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho de cola aqui embaixo. E vou colocando, ó. Vou colocar essa outra aqui. Onde eu vou colocar esse outro aqui? Ó, tá vendo? Essa aqui tem 3 folhas, mas a posição eu mudei, ó. Tá vendo? Essa aqui eu coloquei mais pra cá, inclinadinho aqui. E essa aqui eu coloquei aqui. Certo? Só isso. Agora a ideia, já vou trazer logo a ideia dela pra gente finalizar ela, certo? Se você for fazer ela pra festa, ela encomendar desse tamanho ou menorzinha, você pode estar fazendo, digamos que alguém te encomenda 50. Aí o que você faz? Você faz uma grande para você presentear a aniversariante, a noiva, né? Porque aí ela fica com uma lembrancinha diferente, entendeu? Eu sempre faço isso e sempre cola. Depois a pessoa acaba encomendando mais dessa aqui. Outra coisa, não esqueça de colocar o contato de vocês embaixo das lembrancinhas. Isso é muito importante, que a pessoa pega, leva para casa e, ó, quando olha, já entra em contato com você. Agora, deixa eu falar com vocês sobre essa aqui. Essa aqui, ela é bem simplesinha, mas é uma lembrancinha. Nossa, em uma mesa, pensa em uma mesa de aniversário arrumada com essa quantidade, que ela é bonita em quantidade, né? Essa aqui foi a mesma coisa, só que o bico eu não cortei, deixei ele um pouquinho mais largo, tá vendo? Essa aqui, ela tem uma medida de 34 por 13.
34 por 13. A filhotinha, essa pequenininha aqui, ó, ela tem 15 por 6, ó, 15 por 6, a pequenininha, tá vendo? Ó, aqui atrás eu coloquei umas folhas, tá vendo? As folhinhas dessa aqui eu já coloquei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. As folhas dela, só essa aqui que tá solta, ó, mas as outras eu fiz isso aqui, ó. Em cada folha eu coloquei uma folha dessa aqui, tá bom? Foi só isso que eu fiz, dá pra fazer. Agora deixa eu falar com vocês aqui sobre o suporte dela. O suporte é assim. Aqui eu cortei um círculo de 20 diâmetros, mas você pode cortar do mesmo tamanho daquela que fizemos aqui, tá? Menor. Aí o que você faz? Cortou aqui, dobra aqui ao meio. E aí você já fica com o molde, porque vocês viram que ela é, ó, tá? Ela é só assim, certo? Primeiro você faz um círculo, aí você divide no meio. Deu pra entender? Agora vamos pra esse aqui, ó. Ó, isso aqui temos aqui no canal, na aula de complementos, eu vou deixar o link aqui pra vocês. A diferença é que lá a gente enrolou aqui colocamos uns cabinhos pra gente tá fazendo os complementos, tá? E aqui a gente vai utilizar pra fazer o seguinte. Eu vou colar aqui, ó, do lado de dentro, ó, pra ela ficar assim, certo? É bem fácil, gente. Eu achei ela maravilhosa. Boa pra fazer e o resultado ficou um espetáculo. Eu achei, né? Não sei se vocês vão gostar. Eu vou colocar 2 camadas, tá? Ó. Tá vendo? Prontinho. Agora presta atenção aqui. Peguei aqui. Vou pegar aqui 3 plaquinhas de isopor na medida de 12 por 4. Aqui não vou poder colar, né? Porque ele não gosta de cola. E vou amarrar assim, ó. Três camadinhas, tá? Esse aqui, ele é eu não sei qual o número desse isopor, gente. Ele tem 1 centímetro, tá? Ó, vou colocar a cola quente aqui no centro, um pouco aqui na lateral. Esperar esfriar um pouquinho, porque o isopor estraga na cola quente, tá? Agora, eu vou centralizar aqui, ó. E agora eu vou apertar. Esse isopor é pra gente estar montando as nossas flores. Eu amei. Ah, ele no banheiro eu acho que fica lindo. Um menorzinho que esse aqui. Eu acredito que fica maravilhoso. Deixa ele colando ali. Enquanto isso, preste atenção aqui. Aqui, pra fazer... Vou fazer uma alça dourada. Ó como que eu fiz. Peguei aqui uma tirinha de papel paraná na medida de 1 centímetro. Aqui, ó. Eu não vou fazer não, porque já tá pronto, tá? Coloca um pouquinho de cola quente aqui e outro aqui. E aqui você vai iniciar, ó. Rapidinho você faz, ó. Não precisa passar cola. Você só vai passar cola lá no final, quando você terminar, tá? Vou já dar a medida pra você. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, certo? Vou dar a medida certinha pra você aqui. Eles têm 1 centímetro. Ele ficou num comprimento de 35, tá bom? Agora aqui, colado, vai fazer isso aqui, ó. Ó, pega assim, faz isso, e aí você vai colar aqui, ó. Tá? Vou colocar mais ou menos aqui. 4 centímetros. Mede aqui, ó, 4 centímetros. E aí você vai colocar a cola aqui. Só que eu tenho que marcar, né?
tem coisa que não dá pra ir no olhômetro, não. Da riscagem pra dentro. Prontinho, agora eu vou marcar esse outro lado e colar aqui. Pode estar colocando cordão também, tá? Pode estar colocando a alça assim também, pessoal, ó. Isso aqui é barbante, ó. Eu fiz uma trança, tá vendo? Mergulhei na cola, coloquei pra secar e ela ficou assim, bem durinha, ó. Pode estar colocando barbante também, tá? De uma outra cor, que fica mais bonito, eu acho. E pronto, agora a gente vai montar, né? Como eu disse pra vocês, a gente vai usar as folhas que tem arame, viu? Eu gosto de colocar as folhas primeiro, depois eu coloco as flores. Tem umas aqui que estão sem fita. Vou colocar um outro modelinho. Pra ficar bem distribuído. Vai colocando o complemento pra fora, ó. Que na hora que você coloca, ele entra, ó. Não fica feio. Eu vou colocar uma desse modelo agora, ó. Aqui atrás. Vou colocar mais sépia. Pode fazer todas de uma só cor, viu? Caso desejar. Eu achei essa lembrancinha maravilhosa. Eu amei. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais pra fora. Finalizar com essa aqui. Gente, vocês podem estar fazendo aí no tamanho que vocês desejarem, tá? Puxar aqui o complemento, ele entra todo pra dentro. Aí depois que você faz, você pode, ó, tá puxando ele mais pra fora, tá? Pode puxar que ele tá bem colado.
Ó, vocês gostaram? Tem uma flor aqui que a gente fez também na época que a gente fez uma maratona de arranjo de banheiro, de arranjinho de banheiro. Tem uma florzinha redonda também que dá pra tá colocando aqui, tanto nesse quanto nesses aqui, tá? Vocês podem estar fazendo. Ó, pessoal. Essa aqui eu expliquei direitinho, acho que vocês entenderam, mas qualquer dúvida, vocês sabem que pode estar perguntando, que a gente está respondendo. Lá no Instagram fica melhor para te dar um suporte. Eu tenho feito um apelo aqui, me procure no Instagram, porque tem perguntas aqui que tem que dar suporte, não tem como ser aqui. Às vezes eu quero estar te mandando um vídeo mais explicativo, e lá eu posso estar te auxiliando melhor. Se às vezes no Instagram eu demoro um pouco mais de responder, mas no WhatsApp eu respondo todos os dias, assim, praticamente o dia todo. Aí vocês não precisa me seguir se você não quer me seguir, tá? Mas me procure lá, pelo menos, para que eu possa te ajudar, tá bom? Ó. A aula de hoje foi essa. Eu quero aproveitar aqui, já finalizando essa aula, para agradecer de coração o carinho, o cuidado de vocês, porque eu não sei se eu não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas toda quinta-feira tem aula às 5 da tarde. Semana passada não teve, por conta da correria que eu estava aqui, que eu ainda estou. Eu cheguei a relatar aqui com vocês na última aula que tivemos aqui, que meu pai estava dependendo de uma UTI, e naquele mesmo dia Deus abriu as portas de uma UTI. Meu velho continua na UTI lutando pela vida, né? Os exames dele estão, assim, cada dia que passa a melhora tá sendo assim, aos pouquinhos, né? Devagarinho ele tá melhorando, ele tava entubado, já saiu da intubação, tá na traqueostomia, já estão tentando fazer o desmame da traqueostomia. E eu quero aqui agradecer de coração o carinho de vocês. Pessoas me ligavam, mandavam mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, para saber do meu pai. E a gente continua aqui orando, né? Por ele, assim, tá meio corrido, por isso que tá meio complicado para gravar, porque a gente tem que estar indo na UTI para estimular ele, que ele tá acordado, né? Os médicos pedem para que a gente vá 2 vezes pela manhã e pela tarde. Então, assim, tá bem corrido, mas mesmo assim, eu consegui colocar minha irmã para ir no meu lugar, para estar aqui gravando, para trazer aula para vocês, tá bom? Mas, se Deus quiser, ele vai sair dessa, né? Que seja feita a vontade de Deus na vida dele. A gente fica tenso, a gente fica preocupado, mas a gente não pode parar, né, gente? Que se parar é pior, principalmente quem trabalha com artesanato. Isso aqui é um refúgio pra gente, né? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tava um pouquinho tensa, não sei se vocês perceberam, mas se vocês não... qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, tá bom? Tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, viu? Deus abençoe e até a próxima. Gratidão.